Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O tema de hoje é a parábola O Administrador Infiel, que se encontra em Lucas capítulo 16, o verso de 1 a 13. A parábola do mordomo infiel, ou administrador infiel, fala sobre a necessidade da prudência que deve caracterizar os seguidores de Cristo. E nosso estudo está baseado no livro Parábola de Jesus, capítulo 26, talentos que dão êxodo. Mas, antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Queremos pedir a sua presença para o nosso estudo e a unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Vamos ler Lucas, capítulo 16, verso 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. O rico depositara todas as suas posses nas mãos desse servo. Porém, o servo era infiel, e o patrão foi convencido de que era defraudado sistematicamente. Determinou não mais tê-lo ao seu serviço e procedeu a uma análise de suas contas. Vamos ler Lucas 16, 2? Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta de sua administração, porque já não podes mais continuar nela. Com a perspectiva da demissão, o mordomo viu 3 caminhos abertos à sua escolha. Precisava trabalhar, mendigar ou morrer de fome. E disse consigo mesmo, vamos ler Lucas, capítulo 16, verso 3 a 7, disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. E eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tenho chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. O servo infiel tomou a outros participantes de sua desonestidade, defraudou a seu patrão para lhe ser útil e, aceitando este favor, colocavam-se sob a obrigação de recebê-lo como amigo em suas casas. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Lucas 16, 8. O homem mundano louvou a sagacidade daquele que o defraudara. O elogio do rico não era, porém, o elogio de Deus. Cristo não louvou o mordomo injusto, mas usou de uma ocorrência notória para ilustrar a lição que desejava dar. Vamos ler Lucas 16, 9. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O Salvador fora censurado pelos fariseus por misturar-se com os publicanos e pecadores, mas seu interesse neles não foi diminuído, nem seus esforços por eles cessou. Viu que seu emprego induzia-os à tentação. Estavam rodeados da sedução do mal. O primeiro passo errado era fácil e rápido era a degradação, a maior desonestidade e mais violentos crimes. Cristo procurava por todos os meios ganhá-los para aspirações mais elevadas e princípios muito mais nobres. Tinha em vista esse propósito na parábola do mordomo infiel. Havia entre os publicanos justamente tais casos como apresentados na parábola. E na descrição de Cristo, reconheceram o seu próprio
procedimento. Assim, Cristo conseguiu sua atenção e, pelo quadro de suas práticas desonestas, muitos deles aprenderam uma lição de verdade espiritual. A parábola, apesar disso, era falada diretamente aos discípulos. O fermento da verdade fora lhes dado primeiro, e por eles deviam alcançar a outros. Os discípulos, a princípio, não entendiam muito dos ensinos de Cristo, e muitas vezes parecia que suas lições eram quase esquecidas sob a influência do Espírito Santo. Porém, essas verdades lhe foram posteriormente. Vamos ler Salmo 62:10? Não confieis naquilo que extorquis, nem vós vanglorieis da rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Os bens do Senhor tinham sido confiados ao mordomo infiel para propósitos beneficentes, mas eles os usou para si. Assim fora com Israel. Deus escolhera a semente de Abraão com um braço forte, libertara-os da escravidão do Egito, fizeram-os depositários da verdade sagrada para a bênção do mundo, confiaram-lhes os oráculos vivos para que comunicassem luz aos outros, mas seus mordomos usaram essas dádivas para se enriquecerem e exaltarem. Os fariseus, cheios de importância e justiça própria, estavam dando má aplicação aos bens empregados por Deus para usá-los para a sua glória. O servo da parábola não fizera a provisão para o futuro. Os bens a ele confiados para o benefício de outros, usou-os para si mesmo. Porém, pensou só no presente. Quando a mordomia lhe fosse tirada, nada teria que pudesse chamar de seu. Mas os bens do Senhor ainda estavam em suas mãos e resolveu usá-las para precaver-se contra futuras dificuldades. Para conseguir isto, precisava trabalhar conforme novo plano. Em vez de acumular para si, precisava repartir com outros. Deste modo, poderia segurar amigos que, quando fosse deposto, o haveriam de receber. O mesmo se dava com os fariseus. A mordomia estava prestes a ser deles tirada e eram solicitados a prover para o futuro. Somente repartindo as dádivas de Deus na vida presente poderiam prover para a eternidade. Depois de narrar a parábola, Cristo disse, vamos ler Lucas 16:8, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvesse atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso quer dizer que os homens sábios, segundo o mundo, demonstram mais sabedoria e empenho em servir-se do que os professos filhos de Deus no serviço para ele. Assim era nos dias de Cristo, assim é hoje. Considerai a vida de muitos que professam ser cristãos. O Senhor os dotou de aptidões, poder e influência, confiou-lhes recursos para que fossem seus cobreiros no grande plano da redenção. Todos os seus dons devem ser usados para abençoar a humanidade, para aliviar o sofredor e o necessitado. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu, cuidar das viúvas e dos órfãos, e servir ao aflito e ao abatido. Nunca foi intenção de Deus que houvesse tanta miséria no mundo. Nunca pretendeu que um homem tivesse abundância de luxo da vida, enquanto os filhos dos outros houvessem de chorar por pão. Os meios supérfluos, as necessidades reais da vida são confiados ao homem para o bem e para beneficiar a humanidade, diz o Senhor. Vamos ler 1 Timóteo 6, 17 e 18. Exorta aos ricos do presente século, para não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Esses são os mandamentos do Senhor. Está o grande corpo de cristãos professos fazendo esta obra? Ah, quantos se estão apropriando das dádivas de Deus? Quantos estão comprando
uma casa após a outra, um terreno após a outro. Quantos estão gastando seu dinheiro em prazeres, na satisfação do apetite, em casas, mobílias, vestidos extravagantes? Seus semelhantes são abandonados à miséria e ao crime, à enfermidade e à morte. Multidões estão perecendo sem um olhar de compaixão, sem uma palavra ou ato de simpatia. Aqueles que passam a vida amontoando tesouros mostram menos sabedoria e menos bom senso e cuidado pelo seu bem-estar eterno do que o mordomo infiel quanto ao seu sustento material. Menos sábio que os filhos do mundo em sua geração são esses profetas, filhos da luz. Esses são os de quem o profeta declara na visão do grande dia do juízo. Vamos ler Isaías capítulo 2, verso 20 e 21. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, disse Cristo. Essas vos faltarem, vós recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas 16, 9. Deus, Cristo e os anjos estão todos ministrando aos enfermos, padecentes e pecadores. Entregai-vos a Deus para esta obra, usai todos os seus dons para esse propósito e entrareis em sociedade com os seres celestes. Vosso coração palpitará em harmonia com um deles. Assemelhar-vos-eis a eles no caráter. Não vos serão estranhos esses moradores dos tabernáculos eternos, quando as coisas terrestres estiverem passando. Os vigias nas portas do céu vos chamarão bem-vindos, e os meios usados para abençoar os outros trarão recompensa, riqueza, bem empregados, realizarão muito bem. Almas serão ganhas para Cristo. Aqueles que seguem o plano da vida de Cristo verão nas cortes de Deus aqueles pelos quais trabalharam e pelo sacrifício na terra. Os redimidos com um coração grato lembrar-se-ão daqueles que serviram de instrumentos em sua salvação. O céu será precioso para os que forem fiéis na obra da salvação. A lição dessa parábola é para todos. Todos serão responsáveis pela graça a eles concedida por Cristo. A vida é muito solene para ser absorvida em negócios temporais e terrenos. O Senhor deseja que transmitamos a outros aquilo que o Eterno e Invisível nos comunicou. Cada ano, milhões e milhões de pessoas passam para a eternidade inadvertidas e não salvas, hora a hora, nas variadas atividades da vida, apresentando-as oportunidades de salvar e alcançar pessoas. E essas oportunidades vêm e vão continuamente. Deus deseja que aproveitamos o melhor possível. Dias, semanas, meses vão se passando. Temos menos um dia, uma semana, um mês em que fazer nossa obra. Quando muito, alguns anos mais, e a voz a que não podemos deixar de responder será ouvida, dizendo: presta conta da tua mordomia. Lucas 16, 2. Cristo intima a cada um a ponderar, prestai uma conta honesta, pondo um prato na balança. Jesus, que significa tesouro eterno, vida, verdade, céu e alegria de Cristo pelos redimidos. No outro, ponde toda a atração que o mundo pode oferecer. Num prato, ponde a vossa perdição e dos que poderiam ser instrumento para salvar. No outro, para vós e para eles, uma vida que compare com a vida de Deus. Pesai para agora e para a eternidade, enquanto estáis ocupados nisso. Cristo diz, vamos ler Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Deus deseja que escolhemos o celestial em vez do terreno. Abre-nos as possibilidades de uma inversão celeste,
deseja prover encorajamento para nossas mais elevadas aspirações e segurança para nosso mais dileto tesouro. Quando forem consumidas as riquezas que a traça devora e a ferrugem corrói. Mateus 6,19. Os seguidores de Cristo poderão rejubilar-se em seu tesouro celeste, em suas riquezas imperecíveis. Melhor do que a companhia do mundo é a dos redimidos de Cristo. Melhor que o título para o mais nobre palácio da terra é o título para as mansões que nosso Salvador foi preparado. E melhor que todas as palavras de louvor terreno serão as do Salvador aos seus fiéis. Vamos ler Mateus 25:34? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Manda aos ricos deste mundo que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam a boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Deixe, pois, que sua propriedade o proceda no céu. Deposite seu tesouro ao lado do trono de Deus. Assegure seu título às inescrutáveis riquezas de Cristo. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vós recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas 16, verso 9. Como administradores fiéis, os cristãos devem usar todos os recursos que lhe foram confiados por Deus, não com um propósito egoísta, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Aqueles que forem alcançados pela pregação do Evangelho, impulsionados pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos cristãos generosos no lar celestial. Um servo não pode viver para dois senhores ou dois mundos. Um administrador ou ama a Deus ou as riquezas, que ama as coisas materiais, então odeia a Deus. Qual seria a tua decisão? Enquanto se diz hoje: se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Hebreus 3,15. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos abandonar as riquezas, o egoísmo, tudo que nos afaste de ti, Senhor. Queremos seguir a ti de todo o nosso coração. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.